Quantas vezes você já se pegou repetindo os mesmos erros financeiros, mesmo sabendo que eles te prejudicam? Talvez você se sinta preso em um ciclo de dívidas, ou talvez tenha dificuldade em guardar dinheiro, mesmo quando seus rendimentos são suficientes. A verdade é que a nossa relação com o dinheiro é muito mais complexa do que simplesmente somar e subtrair. Ela está profundamente enraizada em nossas emoções, crenças e experiências passadas. Muitas vezes, culpamos a falta de conhecimento financeiro, a economia instável ou a falta de oportunidades. Mas a raiz do problema pode estar muito mais perto do que imaginamos, dentro de nós. Nossos pensamentos e sentimentos sobre o dinheiro moldam nossas ações financeiras, muitas vezes de forma inconsciente. Imagine, por exemplo, alguém que cresceu em um lar onde o dinheiro era sempre motivo de preocupação e discussão. Essa pessoa pode desenvolver uma relação de medo e ansiedade com o dinheiro, o que pode levá-la a tomar decisões financeiras impulsivas ou a evitar investimentos, mesmo que sejam benéficos. Ou pense em alguém que sempre ouviu que dinheiro não traz felicidade. Essa pessoa pode inconscientemente sabotar suas chances de prosperidade financeira, como se estivesse punindo a si mesma por buscar algo considerado superficial. Esses são apenas alguns exemplos de como as nossas crenças limitantes podem nos impedir de alcançar a liberdade financeira. Este não é um guia rápido para ficar rico. Não vamos falar sobre investimentos milagrosos ou fórmulas secretas para ganhar dinheiro. O nosso foco aqui é muito mais profundo. Vamos explorar a sua mente, desvendar as suas crenças e reprogramar a sua relação com o dinheiro. Vamos juntos descobrir por que você age da maneira que age quando se trata de finanças e como você pode transformar esses padrões para construir uma vida financeira mais próspera e abundante. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Vamos mergulhar nas profundezas da sua mente, desenterrar as suas crenças mais profundas e construir uma nova base para a sua vida financeira. Este é um convite para mudar a sua mente e, consequentemente, mudar a sua vida financeira para sempre. Esqueça as soluções superficiais e prepare-se para uma transformação real e duradoura. O caminho pode parecer desafiador, mas a recompensa é inestimável. A liberdade de viver uma vida financeira plena e abundante, alinhada com os seus valores e sonhos. Estamos prestes a embarcar em uma jornada que vai além dos números e planilhas. Vamos explorar o território desconhecido das suas emoções e crenças e descobrir como elas influenciam suas decisões financeiras. Esteja preparado para questionar tudo o que você pensa que sabe sobre dinheiro e para se abrir a novas possibilidades. A transformação que você busca está ao seu alcance e começa com um simples passo: a decisão de mudar a sua mente. De onde vêm, então, essas crenças arraigadas que moldam nossa relação com o dinheiro? A resposta reside, em grande parte, na nossa infância e nas experiências que tivemos com nossos pais ou cuidadores. As conversas que ouvimos, as atitudes que observamos e as emoções que sentimos em relação ao dinheiro durante os nossos anos de formação deixam marcas profundas em nossa psique. Imagine uma criança que cresce em um lar onde o dinheiro é sempre escasso e motivo de brigas constantes. Essa criança pode internalizar a crença de que o dinheiro é uma fonte de estresse e conflito, o que pode levá-la a evitar o sucesso financeiro na vida adulta, como se estivesse inconscientemente tentando evitar o sofrimento. Por outro lado, uma criança que cresce em um lar onde o dinheiro é usado como forma de demonstrar afeto ou como recompensa por bom comportamento pode desenvolver uma relação de dependência com o dinheiro, buscando-o constantemente para se sentir amada e valorizada. Além das experiências familiares, a cultura e a sociedade também desempenham um papel importante na formação das nossas crenças sobre o dinheiro. Os valores que aprendemos na escola, na igreja e na mídia moldam a nossa percepção sobre o que é certo e errado, bom e ruim, em relação às finanças. Por exemplo, em algumas culturas, o acúmulo de riqueza é visto como um sinal de sucesso e status social, enquanto em outras, a modéstia e a simplicidade são mais valorizadas.
É importante ressaltar que essas crenças, muitas vezes inconscientes, podem ser herdadas de geração em geração. Nossos pais e avós podem ter transmitido para nós padrões de comportamento e atitudes em relação ao dinheiro que foram moldados por suas próprias experiências e crenças. Dessa forma, podemos estar repetindo os mesmos erros financeiros que nossos antepassados, sem sequer percebermos. Nesse sentido, é crucial identificar e questionar essas crenças limitantes, a fim de romper com esses padrões negativos e construir uma relação mais saudável e próspera com o dinheiro. Afinal, a nossa história financeira não precisa ser uma repetição do passado. Podemos escolher conscientemente mudar a nossa mentalidade e criar um futuro financeiro mais abundante e alinhado com os nossos valores. Ademais, considere o impacto de eventos traumáticos, como a perda de um emprego, uma falência ou um golpe financeiro. Tais experiências podem gerar um medo profundo e duradouro em relação ao dinheiro, levando a comportamentos de aversão ao risco ou a uma obsessão por controle financeiro. Consequentemente, a pessoa pode se tornar excessivamente cautelosa nos investimentos ou, ao contrário, arriscar tudo em busca de uma recuperação rápida. De maneira similar, as mensagens subliminares presentes na publicidade e no marketing podem influenciar nossas crenças e desejos, nos levando a consumir produtos e serviços que não precisamos, apenas para satisfazer uma necessidade emocional momentânea. Logo, é fundamental desenvolvermos um senso crítico em relação a essas mensagens, a fim de tomarmos decisões financeiras mais conscientes e alinhadas com os nossos objetivos de longo prazo. Mas como exatamente essas crenças e emoções se traduzem em comportamentos financeiros concretos? A resposta reside nos mecanismos psicológicos que governam nossas decisões, muitas vezes operando em um nível subconsciente. Um desses mecanismos é o viés cognitivo, que são atalhos mentais que usamos para simplificar o processo de tomada de decisão, mas que podem nos levar a erros sistemáticos. Por exemplo, o viés da confirmação nos leva a buscar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, ignorando aquelas que as contradizem. Assim, se acreditamos que investir em ações é arriscado, tenderemos a procurar notícias e artigos que confirmem essa crença, mesmo que existam evidências que sugiram o contrário. Do mesmo modo, o viés da disponibilidade nos leva a superestimar a probabilidade de eventos que são facilmente recuperados da memória, como notícias recentes de crises financeiras, levando-nos a tomar decisões financeiras baseadas no medo e na ansiedade. Além dos vieses cognitivos, a autossabotagem também desempenha um papel importante em nossos comportamentos financeiros. Muitas vezes, inconscientemente, nos impedimos de alcançar o sucesso financeiro, como se estivéssemos punindo a nós mesmos por algo. Isso pode se manifestar de diversas formas, como procrastinação na hora de investir, gastos impulsivos ou aversão ao risco. Nesse sentido, a nossa autoimagem também influencia a nossa relação com o dinheiro. Se nos vemos como pessoas incapazes de lidar com as finanças, tenderemos a tomar decisões que confirmem essa crença, como evitar o planejamento financeiro ou delegar a responsabilidade financeira a outros. De forma análoga, se acreditamos que não merecemos ter dinheiro, podemos sabotar nossas chances de prosperidade financeira, gastando impulsivamente ou doando dinheiro em excesso, como se estivéssemos nos livrando de algo que não nos pertence. Outro sim, a aversão à perda, um fenômeno psicológico bem documentado, pode nos levar a tomar decisões irracionais em relação ao dinheiro. A dor de perder dinheiro é geralmente mais intensa do que o prazer de ganhá-lo, o que pode nos levar a evitar investimentos arriscados, mesmo que o potencial de ganho seja maior do que o de perda. Consequentemente, podemos perder oportunidades de investimento lucrativas, apenas para evitar a possibilidade de perder dinheiro. Em contrapartida, o efeito dotação nos leva a valorizar mais algo que possuímos do que algo que não possuímos. Assim, podemos nos apegar a investimentos que não estão performando bem, apenas porque já os possuímos, mesmo que existam opções melhores disponíveis no mercado.
Em virtude disso, é crucial avaliarmos nossos investimentos de forma objetiva e racional, sem nos deixarmos levar por apegos emocionais. Adicionalmente, o efeito manada pode nos levar a seguir as decisões financeiras da maioria, mesmo que elas não sejam as melhores para nós. Tendemos a acreditar que se muitas pessoas estão fazendo algo, é porque é a coisa certa a fazer. No entanto, as decisões financeiras devem ser baseadas em nossos próprios objetivos e necessidades, e não no que os outros estão fazendo. Portanto, é fundamental desenvolvermos um senso crítico e tomarmos decisões financeiras independentes, baseadas em informações sólidas e em nossos próprios valores. Diante desses desafios psicológicos, como podemos trilhar um caminho de cura e reprogramação da nossa relação com o dinheiro? A boa notícia é que a mudança é possível e começa com a conscientização. O primeiro passo é identificar as suas crenças limitantes e os seus padrões de comportamento negativos em relação ao dinheiro. Uma ferramenta poderosa para esse processo é o diário financeiro. Ao registrar seus gastos, suas emoções e seus pensamentos relacionados ao dinheiro, você pode começar a identificar padrões e gatilhos que antes passavam despercebidos. Por exemplo, você pode perceber que tende a gastar mais quando está se sentindo estressado ou ansioso, ou que evita verificar o saldo da sua conta bancária por medo de se deparar com uma realidade desagradável. Outra técnica eficaz é a reestruturação cognitiva, que consiste em questionar e desafiar as suas crenças limitantes. Pergunte-se: essa crença é realmente verdadeira? Quais são as evidências que a sustentam? Existem outras formas de ver a situação? Por exemplo, se você acredita que dinheiro é a raiz de todo o mal, questione essa crença. O dinheiro em si é neutro. É a forma como o usamos que determina se ele será uma força para o bem ou para o mal. Posteriormente, a identificação de gatilhos emocionais é crucial. Quais situações, pessoas ou pensamentos despertam em você emoções negativas em relação ao dinheiro? Ao identificar esses gatilhos, você pode se preparar para lidar com eles de forma mais consciente e evitar reações impulsivas. Por exemplo, se você sabe que tende a gastar mais quando está perto de determinadas pessoas, evite essas situações ou estabeleça limites claros para os seus gastos. Ademais, a prática da gratidão pode ajudar a mudar a sua perspectiva em relação ao dinheiro. Ao focar nas coisas boas que você já tem, você pode reduzir a ansiedade e a preocupação em relação ao que falta. Reserve alguns minutos todos os dias para agradecer pelas suas conquistas financeiras, por menores que sejam. Isso pode ajudar a criar uma mentalidade de abundância e prosperidade. Em adição, a visualização criativa pode ser uma ferramenta poderosa para reprogramar a sua mente subconsciente. Imagine-se vivendo uma vida financeira plena e abundante, livre de dívidas e preocupações. Visualize-se tomando decisões financeiras sábias e responsáveis. Quanto mais você praticar essa visualização, mais forte se tornará a sua crença na sua capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Além disso, buscar apoio profissional pode ser fundamental para superar traumas financeiros e padrões de comportamento negativos arraigados. Um terapeuta financeiro pode ajudá-lo a identificar e processar suas emoções em relação ao dinheiro, além de fornecer ferramentas e estratégias para mudar a sua mentalidade e os seus comportamentos financeiros. Em outras palavras, não tenha medo de pedir ajuda. A jornada para a liberdade financeira pode ser mais fácil e gratificante com o apoio certo. Ao revisitar os caminhos que trilhamos até aqui, torna-se evidente a intrincada teia que conecta nossas experiências passadas, nossas crenças mais profundas e os comportamentos que manifestamos no presente em relação ao dinheiro. Não se trata, portanto, de uma mera questão de números ou planilhas, mas sim de uma jornada de autodescoberta que nos permite desvendar os segredos da nossa própria psique financeira. Talvez, ao longo desta exploração, você tenha se reconhecido em alguns dos padrões e armadilhas que foram descritos. Talvez tenha se surpreendido ao perceber como as suas experiências de infância ou as suas crenças inconscientes
tem influenciado as suas decisões financeiras ao longo da vida. Seja qual for a sua experiência, o importante é que você tenha dado o primeiro passo, o da conscientização. Nesse ínterim, como um rio que busca o seu leito, a nossa jornada rumo à liberdade financeira nos leva a questionar as verdades que sempre demos como certas, a desafiar os limites que nós mesmos impusemos e a abraçar a possibilidade de uma nova realidade. Uma realidade onde o dinheiro não é mais uma fonte de estresse, ansiedade ou medo, mas sim uma ferramenta para construir a vida que desejamos. Assim sendo, imagine a sua mente como um jardim. As crenças limitantes e os padrões de comportamento negativos são como ervas daninhas que sufocam as plantas que você deseja cultivar. A conscientização é o primeiro passo para identificar essas ervas daninhas e começar a removê-las. A reestruturação cognitiva, a identificação de gatilhos emocionais e a prática da gratidão são como adubo e água que nutrem as plantas que você deseja ver florescer. Por conseguinte, à medida que nos aproximamos do desfecho desta jornada, é fundamental internalizar a ideia de que a transformação financeira é um processo contínuo, não um evento isolado. Requer paciência, perseverança e, acima de tudo, autocompaixão. Haverá momentos de recaída, momentos em que você se sentirá tentado a voltar a velhos hábitos. Mas lembre-se do que você aprendeu até aqui e use as ferramentas que adquiriu para se manter no caminho certo. Dessa forma, reflita sobre o que você aprendeu, sobre as mudanças que já começou a implementar e sobre o futuro que você está construindo. Visualize-se vivendo uma vida financeira plena e abundante, alinhada com os seus valores e sonhos. Sinta a alegria, a liberdade e a segurança que essa vida proporciona. E prepare-se para dar o próximo passo, o passo que o levará a transformar a sua mente e a sua vida financeira para sempre. Em face do que exploramos, o futuro se apresenta como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com as cores vibrantes da sua nova mentalidade financeira. A chave, portanto, reside na sua capacidade de internalizar as lições aprendidas e de aplicá-las de forma consistente em sua vida. Prepare-se, pois, para o capítulo final desta jornada transformadora. Chegamos, enfim, ao término desta jornada. Uma jornada que nos convidou a mergulhar nas profundezas da nossa mente, a desvendar os mistérios da nossa relação com o dinheiro e a construir um novo caminho rumo à liberdade financeira. Ao longo deste percurso, aprendemos que a transformação financeira não é apenas uma questão de números e planilhas, mas sim de autoconhecimento, de cura e de reprogramação da nossa mentalidade. Agora, munidos de uma nova compreensão sobre os mecanismos psicológicos que governam as nossas decisões financeiras, somos capazes de tomar as rédeas do nosso destino e de construir uma vida financeira mais próspera e abundante. Não se trata de uma promessa de riqueza fácil ou de soluções mágicas, mas sim de um convite à ação consciente e responsável. Lembre-se, a mudança começa dentro de você. Começa com a decisão de questionar as suas crenças limitantes, de desafiar os seus padrões de comportamento negativos e de abraçar a possibilidade de um futuro financeiro mais alinhado com os seus valores e sonhos. A sua história financeira não precisa ser uma repetição do passado. Você tem o poder de escrever um novo capítulo. Um capítulo onde a abundância, a segurança e a liberdade são os protagonistas. Portanto, leve consigo as lições aprendidas ao longo desta jornada e aplique-as em sua vida diária. Pratique a gratidão, visualize o seu sucesso financeiro, desafie as suas crenças limitantes e busque apoio quando necessário. A transformação é um processo contínuo e cada pequeno passo que você dá o aproxima do seu objetivo final. Ademais, não se esqueça de que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele não define o seu valor como pessoa, nem garante a sua felicidade. O verdadeiro sucesso financeiro reside na sua capacidade de usar o dinheiro de forma consciente e responsável para construir uma vida que seja significativa e gratificante para você e para aqueles que você ama. Assim,
que a partir de hoje você possa olhar para o dinheiro com novos olhos, que você possa vê-lo como um aliado, um parceiro na construção dos seus sonhos e na realização do seu potencial, e que você possa usar o seu poder para fazer o bem no mundo, para criar um impacto positivo na vida das pessoas e para deixar um legado duradouro. Agora, a verdadeira prática começa. Começa com a sua disposição de aplicar as lições aprendidas em sua vida diária, de perseverar diante dos desafios e de celebrar cada pequena vitória ao longo do caminho. A sua jornada rumo à liberdade financeira está apenas começando, e eu tenho certeza de que você tem tudo o que precisa para alcançar o sucesso. Acredite em si mesmo, confie no seu potencial e siga em frente com coragem e determinação. O futuro está em suas mãos.